Exploradores, hoje nós vamos contar a história de um pastor. Mas não é a história do bom pastor, não! É a história de um pastor muito conhecido e querido na Reforma Protestante. Este homem era conhecido pelo seu bom testemunho. Você já sabe quem é ele? Não? Como assim não? Peraí, não fique ansioso, porque o explorador Gilberto vai te contar. Eu quero falar de João Calvino, que juntamente com Lutero foi um dos grandes reformadores da igreja. Ele nasceu na França em 1509. O pai de Calvino também era francês e era um homem muito zeloso por sua igreja e confiava nela para a salvação. Ele era um homem rico e se orgulhava na sua honestidade. Calvino ele tinha mais 2 irmãos e o seu pai dizia que se ele fosse zeloso e estudasse, ele poderia ser um bispo, um sacerdote, um cardeal ou até mesmo um papa. Calvino era muito estudioso e o tempo foi passando, os estudos foram ficando um pouco caros e era necessário mais recursos para ele estudar. Com 10 anos de idade, ele foi consagrado ao sacerdote. Naquela época, isso era frequente, o menino ser consagrado ao sacerdote. Ele não desempenhava a função de sacerdote. Mas para que eles faziam isso? Porque eles recebiam um salário e com esse dinheiro que eles recebiam da igreja, eles poderiam pagar os seus estudos. Mesmo muito jovem, seu pai o enviou para ele estudar em Paris. E lá, qualquer um que desagradasse, lesse a Bíblia, ou pensasse em coisa que não agradasse ao sacerdote, poderia ser preso e até mesmo queimado. Quando seu pai faleceu, ele retornou a Paris. E lá ele encontrou um amigo que pensava da mesma maneira que Calvino. E certa vez ele escreveu um sermão, e quem pregou foi o seu amigo. E esse sermão dizia que os homens não são salvos por suas obras, mas pela fé em Cristo. Esta é a verdadeira doutrina da Bíblia. Os sacerdotes ficaram irados com Calvino e procuraram ele para matá-lo. Só que Calvino fugiu de Paris para uma cidadezinha chamada Nérec. Casou-se e com 9 anos de casado a sua esposa veio a falecer. Eles também tiveram um filho, que também faleceu ainda muito jovem. Foi convidado para ser pastor e professor na cidade de Genebra, na Suíça. Foi expulso daquela cidade, mas depois imploraram para que Calvino retornasse para aquela cidade. E ele voltou para aquela cidade, ensinou, fez leis, e assim Genebra se tornou a cidade mais sábia e moral em toda a Europa e o refúgio dos homens de bem de todas as partes do mundo. Sua influência se espalhou pelo mundo todo. Ele não se tornou rico e nem alcançou cargos importantes como seu pai esperava, mas se tornou famoso em sabedoria. Sabedoria é conhecer a Bíblia e praticar. E um homem de piedade, que era um homem de oração. A piedade está ligada à oração. Calvino morreu aos 55 anos de idade. Calvino foi corajoso, não tinha medo de fazer o que era certo, nem de ser ridicularizado. O medo dele era de ofender a Deus. Foi um homem de caráter, honrou aos seus pais. Que testemunho de vida Calvino tinha! Ele era um homem sério e ele tinha uma preocupação, não é mesmo, exploradora Kelty? Crianças, João Calvino deu várias orientações com relação à utilização da música no momento do culto. Ele dizia que a música era um meio maravilhoso pelo qual as pessoas poderiam adorar a Deus. Ele falava também que por meio da música as pessoas poderiam aprender mais sobre a palavra de Deus. Era uma maneira de testemunhar sobre Deus.
Calvino ajudou a organizar um inário que ficou conhecido como o Inário de Genebra. Era uma espécie de livro de cânticos. Nele as pessoas poderiam ver a letra das músicas que iriam cantar ali juntamente com a igreja. Haviam 2 poetas que contribuíram muito escrevendo a letra dos hinos, que eram todas letras baseadas na palavra de Deus, e haviam também 2 músicos que colocavam a melodia naquelas letras, transformando-as assim em lindas músicas para serem cantadas pela igreja. Hoje eu vou cantar para vocês uma das músicas que haviam naquele inário e que ainda hoje é cantada em algumas igrejas. O título dessa música, traduzido para o português, é A Deus Supremo Benfeitor. A Deus Supremo Benfeitor, vós anjos, homens da louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dá. Fantástico! Calvino, ele foi marcado pela Bíblia, a palavra de Deus, e a sua fé cristocêntrica significa a sua fé em Cristo Jesus. Mas fiquei pensando, será que precisamos ser marcados nos dias de hoje, exploradora Carol? Hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de mudar, mudar de atitude, mudar de vida. Hoje é tempo de mudar. Claro que sim, exploradora K. Precisamos deixar que a palavra de Deus marque as nossas vidas todos os dias, para que você e eu possamos marcar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, assim como aconteceu com Calvino. Ele se tornou uma grande testemunha do Senhor. Mas e você, hein, explorador? O que faz para Deus? Tem deixado marcas boas na vida das pessoas? Olha o que o nosso manual de exploração fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Lembre-se, explorador, glória somente a Deus.